eu só queria que você soubesse uma coisa. Presta bastante atenção. A fé é como um raio. O raio iluminou e quem foi, foi, quem não foi, ficou para trás. É um momento. Sabe o que eu estou falando? É um momento. Você não pode pestanejar, você não pode duvidar. Se você duvidar por perde. Por um segundo perde. A fé é como aquela oportunidade que você tem que pegar naquela hora. Porque se passar o tempo, você perde e não tem como recuperar o tempo perdido. Eu lembro que eu vinha cultivando a fé de pregar o Evangelho. Durante muitos anos vinha acalentando dentro de mim a fé de levar às pessoas aquilo que Deus havia me dado. Mas eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à noite, à tarde trabalhava, estudava à noite, e não via como conciliar o meu trabalho e o meu trabalho pessoal e também a minha fé, de levar, de dividir com as pessoas aquilo que Deus me havia dado. Mas Deus, um dia, me deu a oportunidade. Deus me deu a oportunidade. Deus abriu uma porta, um pouquinho da porta. E cabia a mim a decisão de seguir em frente, de acordo com aquela fé, ou então tentar conciliar parte do meu tempo com o meu trabalho e parte do tempo com a pregação do Evangelho. Eu tinha que decidir. O que eu queria? Muitas pessoas disseram, você vai deixar o certo pelo duvidoso? Você vai deixar o certo, o que é certo pelo duvidoso? Você tem 2 filhas e elas precisam de cuidados médicos. Se você deixar o seu trabalho, que é certo, você tem garantias. Como é que vai ser? Quem lhe garante que você vai ter condições de atender às necessidades da sua família? Quem lhe garante? Eu lembro que mamãe falava assim, falou para mim, meu filho, eu só te peço uma coisa. Não deixe de pagar, naquela época chamava-se INPS, hoje é INSS, se eu não me engano. Não deixe de pagar o INPS para você ter, pelo menos, a garantia do governo, uma atenção de saúde, a garantia de saúde. Mas eu tinha que tomar decisão. Era tudo ou nada. Tudo ou nada. Veja que eu vinha acalentando o desejo de pregar o Evangelho. Eu queria pregar, eu queria. Casei pensando nisso, trabalhava pensando nisso, mas por conta das minhas obrigações pessoais, eu tinha que trabalhar para dar sustentação à família. Mas chegou o momento em que Deus abriu uma porta. E essa porta dizia o seguinte, ou você entra ou você fica do lado de fora. Eu
tinha 16 anos de serviços públicos, eu não podia, ninguém podia me mandar embora, não era possível isso. Eu tinha um cargo invejável, mas o meu sonho era maior, pregar o Evangelho. Eu não estava sonhando em televisão, rádio, eu não estava sonhando com ter uma igreja grande, um templo de Salomão, pregar para milhares e milhares e milhões de pessoas em redor do mundo. Não, não estava pensando de jeito nenhum, nunca passou pela minha cabeça, mas eu estava pensando em mostrar para as pessoas que eu alcançasse que o Deus que eu cria era um Deus grande, e que esse Deus grande tinha que fazer coisa grande. Não era possível crer num Deus grande e viver uma vida pequenininha e acontecer coisas pequenas. Não combinava, essa minha fé não combinava. Deus é grande. Hoje eu entendo porque muitos colegas de outras igrejas, de outras religiões, de outras denominações, costumam me chamar de megalomaníaco. Quer dizer, eu sou um maníaco de coisas grandes. Mas é que o Deus que eu creio é grande. Porque Ele é grande, coisas grandes têm que acontecer. Amém? E isso tem que estar dentro de você. Se você não tiver esse entendimento, se você não tiver essa visão, se você não tiver essa visão de que Deus é grande, então como você pode querer exigir que a grandeza dele se materialize na sua vida? Impossível, impossível. Você tem que sair daqui da terra para subir e ver a grandeza de Deus através de toda a natureza. Você tem que ter essa visão. Deus é grande. Deus é grande. Não há impossíveis para Ele. E foi assim que aconteceu. Abriu a oportunidade quando nós teríamos que deixar, ou não, tudo para trás e depender apenas de Deus. Porque a partir do momento em que eu assinasse a minha carta de demissão, não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Assinei a carta de demissão com mais de 30 anos de idade. Já não tinha mais, não era criança para arranjar emprego com facilidade. Naquela altura. A partir daquele momento eu ia viver pela fé. Eu ia viver na fé e pela fé. Por favor, eu não estou falando isso, fazer apenas um parêntese, buscando a glória de vocês, os seus aplausos, buscando os seus elogios. Pelo amor de Deus, não pense nisso. Eu quero ajudá-los a pensar, só isso. Eu quero que vocês vejam na minha vida um exemplo, como vocês têm visto na Bíblia exemplos. Porque uma coisa é você falar do que Deus fez no passado. Isso é uma coisa. Deus fez no passado. Então, quando você lê a Bíblia, alguém pode dizer assim, mas isso aí foi quem que escreveu? Foram os homens que escreveram. E eles não poderiam ter errado? Não poderiam ter aumentado? Não poderiam ter exagerado? Como é que a gente vai saber que isso aqui é verdade? Mas outra coisa é eu falar da minha vida. Eu posso falar com vocês isso.
Eu posso falar, e eu duvido quem vai levantar o dedo e me apontar dizendo, não, isso é mentira. Eu duvido. Então o que aconteceu? Eu deixei o certo pelo duvidoso para o mundo, não para Deus, não para mim, porque eu sabia que Deus não ia me deixar faltar nada. Você sabe, começamos o trabalho evangelístico na igreja, eram poucas pessoas, eram menos de 20 pessoas, e nós começamos a trabalhar com aquelas poucas pessoas. A oferta tinha que cobrir as despesas da igreja, as ofertas tinham que cobrir as minhas despesas pessoais. Não era fácil, com menos de 20 pessoas. Você sabe disso. Não eram pessoas de posses, eram pessoas simples, pessoas pobres. Mas Jesus uma vez disse para os discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. E depois, abençoando o pão, começou a distribuir para toda aquela gente, eram 20 mil pessoas. Ele multiplicou. Então, nós trabalhávamos de segunda a segunda para levar aquilo que Deus havia me dado. Eu disse, está fechado. Agora é o Senhor ou mais nada. Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Ou o Senhor existe, ou o Senhor não existe. Se o Senhor existe, eu vou arrebentar. Naquela altura eu já dizia isso. Mas se o Senhor é uma balela, eu estou perdido, estou desgraçado, porque não sei como é que eu vou me virar. Porque eu não estava vendendo banana, eu não estava trocando biscoito por dinheiro, nós não estávamos negociando nada, nós estávamos apenas falando. Falando o quê? A palavra de Deus. Amém, pessoal? Amém? Nós estávamos apenas transmitindo a palavra de Deus. Era tudo que eu estava fazendo. E mais, sem qualquer experiência, falando aquilo que vinha na minha mente. Sem qualquer experiência. Até hoje você vê que nós, quando cantamos, somos um fracasso. Fracassado. Sim ou não? Não pense, não tente me defender, não. Eu sou realmente um fracasso para cantar. Mas nem, estou nem aí. Eu não canto para vocês. Sim ou não? Assim como eu não oro, eu não oro a vocês, eu oro a Deus. Eu também canto para o meu Deus. Se canto mal, bem, você sabe que existe o canarinho, o canário belga, existe o curió, que cantam que é uma maravilha. Mas também tem o tico-tico. O tico-tico só sabe piar, é ou não é? Eu me considero um tico-tico e pio para Jesus. E graças a Deus. Agora você imagine uma pessoa inexperiente, que não tinha curso nenhum, que não tinha nada, só tinha apenas uma convicção, uma fé que você tem aí. Essa fé que você tem aí, ela está aí dentro de você. Essa fé que vai fazer você um vencedor. Essa fé que está aí dentro de você, é que é capaz de fazer de você um tico-tico, ou sabiá, seja lá o que for, mas arrebentar para a glória de Deus. Porque é a única forma que eu entendo, que eu vejo de Deus se materializar em nossas vidas, é através da nossa entrega total, irrestrita.
incondicional. Quando a gente se entrega, se dá, se envolve 100%, é impossível que Ele tampouco não responda. É impossível. Quando a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus, ou então aquilo que Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, não está tratando apenas de algo, eu acredito. Não. Crê. A crença que Deus existe é um casamento, é uma entrega, 100% incondicional. Acima de sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, sua família, de si próprio, você se entrega corpo, alma e espírito. Quando há essa entrega verdadeira, entrega total, incondicional, é impossível Deus não responder na hora também aquela atitude de fé. E o que eu não quero, minha amiga, meu amigo, é que você seja um religioso. Porque o que vai mudar a sua vida? Você era católico, era espírita, evangélico, seja lá o que for, você entrou na Igreja Universal do Reino de Deus, começou na fé, mas pouco a pouco você foi caindo naquele ostracismo, naquela continuidade religiosa. É isso que o diabo quer. Você chegou naquela zona de conforto e ficou esperando que o resto das bênçãos viesse de acordo com o tempo. Não. A sua vida só muda quando você tomar atitude de fé. Compreende o que eu estou falando, sim ou não? A sua vida só muda quando você tomar atitude de fé. A fé que está aí dentro de você. É como, na semana passada nós falamos do amor, né? Você ama alguém, o que você faz por esse alguém? Tudo, ou deixa de fazer alguma coisa. Tudo que está à sua disposição, você está pronta para fazer, porque você ama aquela criatura. Você ama o seu filho, sua filha, você é capaz de dar um rim para ela, você é capaz de dar isso, dar aquilo, você é capaz de fazer das tripas coração por essa pessoa que você ama. Você ama o seu marido, a sua esposa, você ama aquela criatura, o seu noivo, sua noiva, seu namorado, você está pronto para fazer qualquer coisa por aquela criatura. Não é assim? É ou não é? Não é? É ou não é, pessoal? Eu pergunto, o que tem sido impossível para você fazer por aquela pessoa que você ama? Você tem se esforçado para fazer o possível e o impossível por ela. Agora nós estamos falando do relacionamento homem e mulher, pai e filho, marido e mulher, noivo, noiva, namorado, namorada. Agora, quando se trata de fé, o relacionamento já não é pessoa para pessoa humana, mas é da pessoa humana com Deus. É tudo ou nada. Você se entrega, corpo, alma e espírito. Você se dá, não importa que você tenha que morrer por conta dessa fé, mas você se entrega, porque é uma convicção que está dentro de você. Amém. Entenderam? Sim ou não? Você está compreendendo o que é a fé? Você compreende como a diferença, como funciona, assim como o amor entre nós flui e faz a gente tomar atitude, pessoas matam por esse amor, pessoas morrem por esse amor. Assim também é em relação à fé em Deus. A fé em Deus. A pessoa, você sabe que na Revolução, muitas pessoas morreram por conta de crerem nesse país. Não foi assim? Foi ou não foi? Muitos que estão aqui perderam entes queridos
chamada revolução. Sim ou não? As pessoas empenharam armas para lutar contra o governo, porque não aceitavam a ditadura. Quer dizer, colocavam a sua vida em risco por uma fé num país melhor. Não é isso? Não é isso? Pois bem, a Dilma hoje está lá em cima. Ela empunhou armas para lutar contra o governo da ditadura. Agora ela tem o direito de fazer esse país melhor. Ou não tem? Tem ou não tem? Está na mão dela. Não é isso? Pois bem, quando nós tratamos de fé, é a mesma coisa. Você coloca a sua vida em risco por aquilo que você crê. 100%. Totalmente. E essa é a razão principal, porque muitos de vocês não conquistaram ainda. Vocês não colocaram 100% de suas vidas na mão de Deus, não se entregaram. Vocês não largaram o certo pelo duvidoso, entre aspas. Não largaram. Essa é a realidade. Diga a verdade. Sim ou não? Diga a verdade. Seja sincero. Tire a máscara. Tire a máscara. Seja honesto, porque você pode não falar para ninguém, mas o Espírito Santo sabe quem é dele, ou não sabe. Sabe ou não sabe? Ele sabia quem eu era. Ele sabia dos meus sonhos, dos meus desejos, da minha ambição pessoal. Porque um dia ele falou assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu estava pensando em me formar, em ganhar dinheiro e ter isso e ter aquilo e aquilo outro. Ele disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Desde aquele dia eu não pensei mais outra coisa senão em ganhar almas. E esta manhã eu quero fazer uma oração, eu quero dedicar a vida daquelas pessoas que dizem assim: ô bispo, eu nunca me entreguei sinceramente, 100% na mão de Deus. Eu sempre me entregava, mas ficava com o pé atrás. Mas nesta manhã o Espírito Santo está falando comigo. Nesta manhã o Espírito Santo está me tocando. Mas eu quero atender esse chamado, eu quero me colocar 100%. Se você quer, venha aqui na frente agora. Venha entregar a sua vida 100%. Não venha porque os outros estão vindo, não. Venha por uma decisão pessoal. Você vai deixar de fingir. Você vai deixar de enganar-se a si mesmo. Para entregar-se de corpo, alma e espírito. A entrega exige sacrifício. A entrega exige sacrifício. Você sabia? Você sabia disso? A entrega para Jesus exige sacrifício. Assim como a gente, quando se entrega ao casamento, nós fazemos o sacrifício de deixar a nossa vida o quê? De solteiro. É ou não é? O que é a vida de solteiro? A vida de solteiro é a vida de liberdade. Ou não é? Sim ou não? Você deixa a sua vida de liberdade, você trabalha para si mesmo, só para você, e você abre mão disso para poder, a partir daí, ter um compromisso de trabalhar por dois, que é você e a sua mulher, ou o seu marido, etc. É ou não é? Não é assim? O que é isso? O que é isso? Sacrifício. Não é assim? A mesma coisa com Jesus. Para você seguir Jesus, para entregar a sua vida, você tem que abrir mão da sua vida pecaminosa. O que você tem feito que você sabe que é errado? O que você tem feito que você sabe que não é certo? Você tem que deixar isso de lado. Amém, pessoal? Contar uma história para vocês que eu ouvi ontem. História não, caso. O homem disse, veio na igreja, talvez esteja até aqui. Ele disse assim: olha, eu sou filho de um dos maiores pais de santo dessa cidade, desse estado. Eu acompanhava meu pai a fazer trabalhos. Eu ia nos cemitérios.
e o espírito, e eu só estava olhando meu pai trabalhando, o espírito usando, as entidades usando o seu corpo. E tinha um trabalho que exigia lá no cemitério um defunto fresco. Um defunto fresco. Então, eu acompanhando meu pai, o guia dentro do cemitério falou, eu quero um defunto fresco. E apontavam para uma sepultura e falaram, não, isso aí não serve, tem que ser fresco. Então eles procuravam no cemitério um túmulo que tivesse flores mais novas, porque aí é defunto fresco. Então chegaram num túmulo que tinha flores novas, e o santo, o guia, disse, esse aí não. Esse não pode tocar. Esse pertence. Fez um sinal assim. E aquilo me chamou a atenção, disse o rapaz. Por que não pode usar aquele ali? Qual é a diferença entre aquele ali e os outros? Ele ficou intrigado. O santo não respondeu. O santo ficou até aborrecido, porque ele perguntou, por que não? Por que isso não pode? Sabe por que não pode? É como o corpo de Moisés. O diabo não pôde tocar no corpo de Moisés. Quando a pessoa é de Deus, mesmo morta, o diabo não pode tocar. Você sabia disso? Eu não sabia. Mesmo morta, não pode ser feito trabalho com ela, porque Deus protege. O diabo sabe disso. Amém, pessoal? Mas quando a pessoa não pertence a ele, o diabo faz o que bem entende. Entendeu o que eu estou falando? Então, nós estamos tratando de algo por toda a eternidade. Não estamos falando de algo apenas por algum tempo, mas por toda a eternidade, que é a sua alma. Amém? Mas para você ter a garantia, a proteção de Deus, mesmo depois da sua morte, se em morte você tem proteção, imagine na sua vida. Amém? Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Desastres têm acontecido aí a revelia. Por quê? Porque as pessoas envolvidas não oraram, as pessoas envolvidas não tinham, enfim, relacionamento com Deus, alguma coisa assim. Mas quando você entrega a sua vida, como você está fazendo agora, realmente, você vê que não é simplesmente, eu aceito, eu creio. Não, você entrega a sua vida. Então você tem que abrir mão da sua vida de solteiro. Você tem que abrir mão da sua vida de solteiro. Amém, pessoal? Você tem que abrir mão das mulheres, dos homens, da vida regalada de prostituição, de sujeira, de injustiça, de pecado, porque isso tudo não combina com o Deus Altíssimo. Amém, pessoal? Não combina. Amém? Quando você se entrega, você abandona o que está errado e começa a andar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu posso falar isso com você. Deus me tem protegido. Quem neste país foi tão difamado ou tem sido tão difamado quanto eu? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Duvido que você conheça. Quantos amigos seus, e até você mesmo deve ter falado, esse bispo é um vigarista, um ladrão, isso, um aquilo, é ou não é? Sim ou não? Quantos você já ouviu falar mal de mim? Mas eu estou aqui. São
51 anos servindo ao Senhor Jesus. E Ele me protegeu, me guardou. Trabalhos de macumba já foram feitos. Muita gente já foi sacrificada para que a pessoa que queria me matar pudesse ter poder nos seus olhos, só para olhar para mim e me matar. Você sabia disso? Você sabia disso? Eles têm um trabalho em que usam só os olhos para matar. E mata na hora. Mas para a pessoa ter o poder de olhar e matar, ela precisa ter matado, sacrificado pessoas anteriormente. Então, muitas pessoas foram mortas para que esses pais de santos viessem na igreja e com os olhos me matassem. Eu estou aqui inteiro. Eu estou falando do dia de hoje, aqui, agora. Não estou falando agora da Bíblia, estou falando de mim. Do exemplo. Amém. E o que Deus faz comigo, Ele quer fazer com você também. Eu não sou o privilegiado. Eu não fui nasceu com bumbum para a lua, não. Eu criei. Eu acreditei e me lancei de corpo, alma e espírito. Eu assumi a minha fé. E é isso que você tem que fazer também.